Cris teve acesso ao material, defesa de TCC da Rita, que foi sobre o Cine Clubinho, o F-Toca. Não, foi sobre a Brinquedoteca. Brinquedoteca. Foi a Raiolene. Quem fez? Raiolene, né? Então, colocar esse material em diálogo é muito importante, né? A outra coisa é, eu estava na vez que o Cine Clube passou o filme que você analisa, né? Quanto vale o Air por quilo. Veio o professor Cleomar, participou do debate do filme, né? É muito interessante, é um filme que suscita muitas questões. O trabalho do Clisma é uma prova concreta de que você pode pegar um filme, né, e a partir dele fazer estudos aprofundados e dele fazer vários desdobramentos e análises, reflexões, possibilidades. Veja, um filme que é possível discutir, né? Então, eu fiquei muito contente da forma como você está fazendo um recorte teórico, como que você pegou essa questão das continuidades, né? E aí isso virou uma espécie de referência e você vai olhar passado e presente e perceber que essa história de passado, né? As coisas do passado estão muito presentes, quer dizer, então isso é só uma lógica, né? Mas o real é que há uma continuidade, né? E aí eu achei muito interessante, mais para elogiar a forma de ver, de fazer essa análise, e aí a riqueza de talvez continuar isso, a Julieta está dando uma ideia, né? Pode pegar outros pontos, mas utilizando a mesma lógica. Então, acho que uma das coisas mais difíceis na atividade de escrita é descobrir a forma como você vai abordar, né? E acho que você descobriu aí uma forma muito interessante de verificar, tem sustentação, né? Então, uma questão que eu colocaria. Você não, embora você faça isso, você mostre a lógica e tal, você não diz que sociedade é essa que continua. Então essa seria a minha pergunta. Não seria interessante revelar que sociedade é essa que continua, que atualiza passado e presente, né? Que seria interessante. Aí se você chega a abordar a natureza dessa sociedade ou não, né? É mais para colocar isso, tá? E em relação ao Cine Clube, o Cine Clubinho, também a pergunta é um pouquinho, parece que agora houve uma descontinuidade do trabalho, né? Não sei se vocês não retomaram, é saber se existe plano de retomada. A atividade que vocês fazem é profundo, né? E muito interessante. Então, para saber quais seriam, por exemplo, as referências teóricas que vocês estão usando. Eu conheço algumas que a Arinalda tem trabalhado, né? Mas vocês lá estão trabalhando com quais obras? Por exemplo, se alguém quiser continuar essa discussão sobre o Cine Clubinho, o que esse aluno deveria estar lendo, né? Existe alguma coisa assim concreta já, além do seu trabalho futuro, né? Do Federão, né? Obrigado. Só professor. Bom, eu queria inicialmente parabenizar o Clisma e a Cris pelos trabalhos apresentados e dizer um pouco de, quando eu fico ali, né, ouvindo, e como uma recém-chegada no campus, eu penso, né, os dois trabalhos eles são produtos, né, de atividades que o campus já vem desenvolvendo há um tempo considerável. Eu acho que nesse sentido, o trabalho dos dois dá essa devolutiva para o campus, né, das atividades que o campus de Tocantinópolis vem fazendo, no Cine Clubinho, e o Clisma também em relação ao Cine Clube, né. O Clisma passa a compor o JET no início do ano, né, mas acho que o trabalho do Clisma também deixa bem claro para todos os, né, ouvintes do acúmulo que ele vem desenvolvendo, né, e das experiências que ele constrói com as participações do Cineclube e os seus interesses por cinema. Então, acho que o trabalho dos dois, na verdade, é um grande presente para o campus, né, para a gente pensar nas atividades que a história do campus já vem, né, vem solidificando, o campus vem solidificando historicamente. E aí, pensando um pouco mais no trabalho do Clisma, né, que é o trabalho sobre o qual eu tenho me debruçado mais nos últimos tempos, eu gostaria que o Clisma falasse um pouco para a gente dessa ideia, né, que ele aponta o Gilberto Freire, né, porque um pouco na fala do professor Francisco, quando ele diz, né, talvez a perspectiva que a gente tinha adotado, a perspectiva que adotamos, a ideia da continuidade, e um pouco nas nossas conversas, essa continuidade tem talvez um embasamento, né, maior, pensando teoricamente,
na ideia do mito da democracia racial que está, né, fundada no Gilberto Freire. Então, que o Clisma pudesse falar um pouco mais para a gente, né, dessa continuidade, pensada a partir, né, dessa lógica, uma das lógicas das quais a gente utiliza para pensar a continuidade é o Gilberto Freire. É isso. No mais, parabéns pelo trabalho para os dois. Boa noite, meu nome é Rúbio, Ciências Sociais. Boa noite. Boa noite. Então, Cris, eu achei engraçado essa lógica que você falou mesmo, mas o que eu achei interessante aquela senhora branca, né, que pegou a ideologia, né, antirracial, né, digamos assim, para vender uma aparência, né, de uma pessoa ética, moralmente correta, né, uma pessoa respeitável, né. Achei muito interessante e perceber que ela usou essa coisa de se infiltrar entre os negros, se postar, se posicionar como a prefeitura dos negros, etc, etc. Enquanto que, na verdade, ela continua na mentalidade dominadora, continua com a visão dominadora dela e ainda está vendendo a empresa dos seus dominadores, tanto de classe quanto de raça, se é que posso dizer isso. Né? Eu vejo essa lógica se reproduzindo cotidianamente na minha vida, né? Vejo essa lógica também da negra que se alforria e passa a reproduzir a dominação da mesma forma, né, da escravidão. E queria saber da branca em si. Eu tenho certeza que ela não vai ter reflexão nenhuma, que ela não tem dor na consciência de se infiltrar numa ideologia antirracista para vender o nome da empresa. Ela não tem, acredito que ela não tem problema com isso. Deve ser alguma patologia dela, acredito eu. Mas na questão da negra, no filme, ela não entra em conflito, em conflito com a sua consciência, né? No sentido de que ela foi alforreada, reproduziu a escravidão, né? Passou a escravizar também. E posta numa situação de atrito com o branco, ela se encontrou na posição de dominadora com relação aos seus escravos e de dominada com relação aos brancos que entraram em atrito com ela. Não sei qual foi o atrito, se foi judicial, enfim, eu acredito que tem algum interesse financeiro, né? Queria saber isso. Da branca eu estou tranquilo, enquanto ela não, né, ela cumpre esse papel de dominadora muito tranquilamente, assim, e vestir a máscara sem maiores problemas com a consciência dela. Agora, já com relação à negra, queria saber se no filme tem alguma crise dela com ela mesma, dela com a consciência dela. Pode ser que a branca teve alguma crise de consciência, a branca? Não, né? Eu imaginei. Mas eu falo no sentido da negra em si mesmo, se ela tem um momento em que ela se põe em xeque, entende? Fala, enquanto dominadora, eu estava nessa relação. Aí eu me encontro agora na relação com os dominadores de fato, né? Que eu, mesmo enquanto numa posição dominadora, mesmo enquanto dominadora de uma situação macro, numa situação micro ela é dominadora. Numa situação macro ela volta a perceber que ela continua tão escrava quanto os outros escravos, apesar de ser alforreada e também proprietária de escravos. É isso. Boa noite. Obrigada. Eu vou responder essa do Clisma. Agora é o seguinte, não só para todo mundo, a história ela é muito mais complexa. Eu quero que vocês saibam que os negros, no período da escravidão, quando conseguiam a sua alforria, uma das primeiras atitudes era comprar escravo. Porque se você não tivesse escravo, você não era cidadão. E a igreja dos homens pardos e a igreja dos homens pretos tinha um escravo. Então a questão é muito mais complexa do que a gente vai imaginar, que o cara é negro, não vai ter escravo. Não, você ter escravo era você ter status de cidadão. A situação é muito mais complexa. E só para vocês entenderem, no período do Império havia menos racismo do que no período da República. Para vocês entenderem, quando nós tivemos o plebiscito, se nós íamos ter república, parlamentarismo, monarquia, eu era republicano e tal.
E fui, eu já até falei isso daqui, eu fui surpreendido na televisão vendo Dona Neuma, Dona Zica e a Sandra de Sá na televisão defendendo a monarquia. Eu fiquei meio maluco de ver aquela coisa que eu respeito demais, Dona Zica, Dona Neuma, duas personalidades do samba carioca e brasileiro e mundial, e a Sandra de Sá, que todo mundo deve conhecer, espero. Né? E aí eu fui procurar a minha orientadora para perguntar. O que explica essa coisa meio maluca? Ela fala, Batista, no período do Império, não havia tanto racismo assim. O imperador pagou vários negros para estudarem na Europa. O negro tinha melhor condição no Império com a escravidão do que na República que traz o racismo. É uma coisa um pouco mais complexa. Né? Por isso que a gente vê negros contra a cota e brancos defendendo a cota. Porque não é questão de pele, é mais profundo do que isso. Eu queria, primeiro, colocar uma coisa assim, quando eu ouço esse negócio, eu fico meio assim, né? O Cineclubinho, ele é cria do Cineclube, mas vocês veem, já tem os TCC do Cineclubinho e não tem o TCC do Cineclube. Né? Ninguém quer estudar o Cineclube, com exceção do que está aí na mesa. E eu falo isso com dor no coração. O projeto que mais teve bolsista dentro desse campus foi o Cineclube. Todos os outros projetos aqui não tiveram quantidade de bolsistas que nós tivemos. E eu tenho bolsistas, e talvez algumas devem estar aqui dentro, que vieram um ano no Cineclube sem faltar um dia. E quando terminou a bolsa, nunca mais voltou. Nunca mais voltou para nada. Foi um ano aqui. Parece que era um martírio. Né? Parece que é um negócio... E vocês veem, por que eu não aceitei o argumento dos alunos das ciências sociais que foram no nosso colegiado dizer que queriam outra oportunidade porque eles não estavam conseguindo obter as 20 horas de 200 complementares. Porque eles não vêm no Cineclube, eles não vêm na Semana da Consciência Negra, eles não vêm nas palestras que o NEAF vem aqui, e depois vem dizer que não tem tempo, aí não dá, né? Então, além do CRIS, o Cineclube está esperando vocês aproveitarem desta condição de desenvolver muitos trabalhos acadêmicos. E outra coisa uma informação que aí o Clisma usa do jeito que ele quiser. O filme Tanto Vale ou É por Quilo é um dos poucos, eu acho que só tivemos 2 filmes do Cineclube que foram passados 2 vezes aqui no Cineclube. Um foi esse e o outro foi o filme O Diabo Veste Prada. Depois dos outros a gente nunca mais, nós não temos como prática repetir filme. Né? Mas esse se você quiser, você bota no seu coisa lá, que é uma informação a mais. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. Que eu, do mesmo jeito que eu fico muito feliz que o Cineclubinho tem muito mais do que só dar um exemplo, vai. Teve um dia que faltou luz aqui, nós estávamos passando filme, faltou luz, e nós esperamos 30 minutos, as pessoas aqui dentro, e aí nós falamos, pô, não vai voltar a luz, vamos embora. Na hora que nós saímos todos aqui, a molecada estava brincando ali, e aí eu fui perguntar o que está acontecendo. Não, nós estamos esperando voltar a luz para voltar para o Cineclubinho. E aí todo mundo voltou para cá, e nós ficamos 1 hora esperando a luz voltar, porque o Cineclubinho não quis ir embora. Então a importância é muito grande. Eu espero estar vivo para ver alguma dessas crianças no Cineclube futuramente, discutindo. Thalita, vamos fechar então. Já ultrapassou de 3 colocações, mas você pode complementar, fecha, eles respondem e encerram mesmo. Boa noite. Só para analisar também a apresentação dos 2 colegas, a iniciativa do professor Batista pelo Cineclube, que a gente sabe que é de grande relevância aqui, como a Matheus mesmo disse, não só para a UFT, mas para a cidade em si, é uma forma de
de unir cultura, educação, informação, né? E a minha pergunta vai para a Cris. Como você falou durante a exposição do seu trabalho, esse vai ser o tema do seu TCC, né? Aí eu vejo agora essa dificuldade que vocês têm encontrado de não funcionamento do Cine Clubinho por tempo indeterminado, né? E eu te pergunto, quais dificuldades você tem encontrado para dar continuidade tanto no projeto do Cine Clubinho quanto na sua pesquisa, né? Do seu TCC, o término do seu TCC. Quais as possíveis tentativas de retomadas do processo, como é que vocês têm lidado, né, com esse problema? E caso o Cine Clubinho não volte a funcionar até o término, a apresentação do seu TCC, como é que você vai dar continuidade, como é que você pretende finalizar, já que o seu projeto de TCC é voltado diretamente para o Cine Clubinho, né, para as pesquisas feitas no Cine Clubinho? Então, obrigada a todos pelas colocações que foram feitas. Vou passar agora para a Cris, primeiramente, para responder, depois, posteriormente, para o Clisma. Obrigada a todos que fizeram pergunta e os que não fizeram. O professor Chico, que é a mesma pergunta da Thalita, uma delas, sobre o plano de retomada. Assim, ainda não temos, na verdade está dependendo do campus, porque a sala é pequena, não temos estrutura, né? Então, como era feito as sessões? A TV ficava numa mesa no centro, quase no centro, né? Os fios passando pelo chão, a gente acabava colocando fita adesiva para ninguém tropeçar. Houve um acidente dentro do Cine Clubinho por causa dessa precariedade. A criança quebrou o braço, né? Então, aí a partir desse momento a gente repensou em abrir, mas abrir com segurança. Então, foram feitos alguns pedidos aqui para o campus, né? Colocar o retroprojetor no teto para tirar os fios do chão, né? Ter mais colchonete, porque a gente acabou atingindo um público tão enorme, até no dia desse acidente, né? Que a gente não esperava. Tinha 60 crianças. Sabe? Então as crianças, uma vai avisando a outra, até no texto eu coloco isso, né? Que uma vem, aí chega no outro final de semana, já traz um coleguinha. E nisso foi se multiplicando, crescendo, então tomou uma proporção enorme pelo nosso espaço. Então por essa razão a gente está esperando a direção, né, o campus solucionar. Sim, eu particularmente como a Lena, a Gessane, acho que estão aqui, a gente sente muita falta nessas sessões aos sábados. E não só a gente, as crianças, né? Então as crianças nos encontram e falam: tia, quando vai começar o Cine Clubinho? E você fala: tal tia. Para mim é muito difícil. Não, logo. Não, né? E não começar. Referente às obras que eu estou utilizando, no momento é Mônica Fantini, né? Criança, cinema e educação, além do arco-íris. Para utilizar nesse artigo, eu usei o Kapengele Munanga, Superando o Racismo na Escola, né? E o napolitano, Como usar o cinema na sala de aula. Ainda tem 2 obras que eu estou procurando, ainda não encontrei. Na verdade, obra para escrever o meu TCC é difícil, porque todos falam a questão do cinema na escola. E eu estou discutindo cinema não escolar, fora da escola, né? Então, eu ainda não encontrei, assim, obras que falassem sobre essa questão. Então, faço uma adaptação, o Clisma é meu parceiro, né? Então, a gente troca muitas informações, ele acha muitos artigos, me passa, então a gente faz essa troca, né? Então, nessa questão de eu encontro material, falo, Clisma, tem tal coisa. Então, nós somos parceiros, né, nessa luta. Quais são as minhas dificuldades? Na verdade, Thalita, eu não tenho muita dificuldade, porque eu tenho uma relação legal com as crianças,
Assim, como o número estava muito grande, acabei escolhendo 10 crianças, né, para dar continuidade. Então, eu estou marcando entrevista, eu vou na casa das crianças, ou as crianças vão na minha casa, né, porque eu tenho que terminar para fazer esse questionário, essa entrevista. Uma criança que está fora, que está no estado de Campo Grande? Não, Mato Grosso. Mato Grosso, Dourados. Né, Dourados. Aí a gente vai fazer via Skype, né, porque ela só vem aqui no final do ano. E um depoimento, assim, tem e não tem a ver nesse momento com essa menina que é a Maria Clara, que é filha da Cinderleia, não sei se as pessoas conhecem, que já foi aluna daqui do curso de Ciências Sociais e ela foi embora. Então, quando ela chegou lá em Dourado, ela levou a filha na universidade, né? E ela queria ir para o cineclubinho, né? Ela falou, mãe, eu quero ir para o cineclubinho, eu quero ir para o cineclubinho, né? E lá não tem o cineclubinho, mas parece que tem o cineclube, mas não era a mesma coisa. Aí ela ligou e contando, Cris, a Maria Clara queria ir no cineclubinho e achou que não era a mesma coisa, né? Então a gente acaba tendo essa troca. Ela não consegue ver os filmes da mesma forma, né? Sempre tem que ter uma discussão com os pais sobre o filme. Então, um outro exemplo aqui é as filhas da professora Regina, filho da Bia, Isaías, até o Miguel Otávio. Sabe? Então a gente vê, para mim o cineclubinho é muito além de uma pesquisa, né? Uma coisa muito pessoal mesmo. Né? Então, quando fechou esse momento que está fechado, eu sinto muita falta mesmo. Mas aí não dá para a gente ultrapassar, não dá para a gente tentar solucionar, é uma coisa que o campus tem que resolver, né? Eu acho que o campus não tem interesse, porque a gente já está fechado quase há 2 anos. Já. Quase há 2 anos. Para ver a desgraça que foi. Né? Então, eu acho que o campus não tem interesse nesse projeto, mas nós estamos superando de uma outra forma. Qual é a forma? Fazendo esse projeto itinerante. Nós estamos indo para a cidade. Eu ainda não fui, mas a Lene e a Gessiane já foram para São Sebastião, para Araguati, acho que para Palmeiras. A gente está levando o cineclubinho para a zona rural, né? E eles recebem a gente de braços abertos. Então, mais aqui dentro do espaço. Então, respondendo para finalizar, é essa solução que eu estou tendo agora, indo até as crianças. Vamos lá. Primeiramente, sobre a influência do terceiro setor, que foi levantado pela colega. Na verdade, no artigo eu falo sobre essa influência do terceiro setor e qual é a relação que ela tem com o Estado e com as empresas que financiam esses projetos. O problema é que em algumas explicações eu prolonguei demais e eu não pude chegar, que é o último tópico do desenvolvimento do texto, né? Mas eu trato desse assunto no artigo. Respondendo à pergunta do professor Francisco, que sociedade é essa? Eu acho que eu não deixei claro, né, na explicação, mas no artigo eu falo, né, eu faço essa explanação mostrando que é a sociedade brasileira, que somos nós, né, a sociedade que o filho está trabalhando, que o autor está tecendo essa crítica, né, quem está envolvido nessa trama somos nós, brasileiros. É dessa sociedade a qual o diretor do filme se refere. Acerca das questões da professora Karina, né, sobre Gilberto Freire e sobre esse mito da democracia racial, que a gente discute muito, o que está por trás disso é que a gente vive no chamado racismo velado, né? É um racismo que acontece, mas o governo brasileiro ele joga panos quentes por cima disso, né, tentando criar esse mito de racismo velado. E o cinema brasileiro, né,
ele só uma pequena explanação, o cinema brasileiro ele ajuda a quebrar esse paradigma de democracia racial que a gente tem quando surge o cinema novo brasileiro, né, que é um cinema, digamos que, de imagem cru. Ele vai mostrar o que realmente acontece. Então ele vai quebrar este conceito que a gente tem de democracia racial, esse mito, né? Ele vai tirar esse véu que a discriminação, que o racismo tem. Ele vai começar a tirar esse véu. E sobre complementando a fala do professor João Batista, no período em que a cena se passa, né, da personagem negra que possui escravos, o sistema financeiro ainda não era considerado o sistema capitalista, né? Mas, como condição do sistema capitalista, uma das características que a gente tem é a questão de status, né, status social. Para você ser alguém, você tem que mostrar que você tem status social. Então, a partir do momento que você sai da condição de explorado e você quer se inserir na condição de explorador, você tem que mostrar que você tem status social. Isso você mostra a partir dos objetos a qual você adquire. Por que eu falo objeto? Porque naquele período o escravo ele era considerado como um objeto de trabalho, uma mercadoria. E é isso. Deixa eu ver, é isso mesmo. É isso que eu só, né, complementando a fala do professor, que já tinha esclarecido. E agradecer mais uma vez ao público e às pessoas que questionaram, que é isso que enriquece o nosso trabalho, né? Então, mais uma vez, parabéns, Clisma e Cris. E ela, dando continuidade, vamos encerrar essa mesa, vamos abrir mais um bloco. O último bloco, que tem a proposta de 4 trabalhos. E para nessa mesa, vamos chamar a professora Rita de Castro Luiz Lopes, que irá encaminhar agora os procedimentos seguintes. Bom, nós atrasamos 1 hora.